Eu coloquei o título desta pregação, como já avisei no grupo, Entendendo o Coronavírus pela Bíblia. Quase tudo que envolve o coronavírus não tem resposta na ciência, pelo menos ainda. Exatamente por que começou, como, o tempo preciso de incubação, não se sabe, o nível de imunidade para quem já teve, a capacidade de mutação desse vírus, o comportamento conforme a temperatura ambiente, não se sabe exatamente, e, acima de tudo, como combater, embora já haja promessas aí de grandes laboratórios e até países e governos envolvidos em encontrar uma vacina, mas por enquanto não temos. Então eu fiquei pensando se poderíamos compensar este alto grau de incerteza com certezas que podemos ter, sim, desse vírus ou dessa peste, como vou chamar aqui várias vezes. Não da pouca experiência física ou científica que nós já temos dele, do jeito que não sabemos muitas coisas, algumas poucas coisas já estamos aprendendo, mas não é isso que está me interessando. Estou falando em certezas baseadas na própria palavra de Deus, o que é que nós podemos afirmar, como já falei, compensando o não sei, não sei, não sabemos, a ciência não descobriu ainda. Para compensar isso, o que é que nós podemos dizer? É assim com relação a esse mal. Então, eu selecionei, poderia haver outros, mas eu selecionei 3 verdades que nós podemos dizer sobre o coronavírus. Primeiro, o coronavírus vem de Deus. Mas, pastor, como é que algo tão terrível, que inflige tanto sofrimento, pode vir de um Deus santo e de um Deus bom? Eu pensei que viesse diretamente de Satanás. Vamos falar um pouquinho deste aspecto mais à frente. Por enquanto, eu quero insistir. Tudo vem de Deus. Não apenas a origem, eu poderia, obviamente, ler várias passagens que falam de Deus como Criador, mas eu quero jogar luz aqui na manutenção de tudo. Deus criou todas as coisas e ele providencia para que tudo funcione como ele quer. Hora de exercitar a nossa Bíblia. Hebreus 1 e 3. E eu acho bom vocês irem lá, não vou ter pressa em chegar, como às vezes no púlpito, eu digo, dou 10 segundos. Mas agora estamos aqui sem muito sem muito do que pensar para depois deste tempo aqui, então vamos com calma. Hebreus 1 e 3 diz, ele, falando de Cristo aqui, como Deus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e aí é o ponto que eu quero chegar. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, falando de Cristo, assentou-se à direita da majestade do Pai, nas alturas, e a passagem continua. Então, claramente fala de Deus, no caso especificou aqui Cristo, como um sustentador de tudo o que existe. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses 1, 17. Falando de Cristo novamente. Ele é antes de todas as coisas.
Nele tudo subsiste, ou seja, existe e continua existindo, expressa a mesma verdade. Mas eu quis cercar essa afirmação de Deus como, essa verdade de Deus como mantenedor de tudo, eu quis cercar com pelo menos 4 passagens, que a Bíblia fique bem na cabeça de vocês, depois que vamos ver aqui. Havia uma passagem muito conhecida do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, quando ele está falando da providência de Deus. Mateus 10 e 29. Mateus 10 e 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, que era uma moeda muito pequenina de valor na época. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Falando agora que até a vida de um passarinho, os quais nós vemos dezenas, milhares voando, às vezes milhões em alguns vídeos lindos de passarinhos que formam verdadeiras nuvens nos céus de algumas cidades, de alguns locais, e é inclusive uma visão belíssima. Milhões. E ali a gente pode pensar, tem um ali lá no meio, escolha qualquer um e Deus tem controle sobre a vida daquele passarinho. Obviamente isso ultrapassa a nossa capacidade de imaginar, mas é assim mesmo. Tamanho é o poder mantenedor de Deus. Não cai, um passarinho não cai do céu, uma formiga não morre, um elefante não morre. Sem o consentimento pessoal, individual de Deus. Salmo 104, versículo 27, outra passagem muito linda sobre a necessidade que os seres humanos têm da manutenção de Deus. Salmo 104, versículos 27 a 30, é muito bonito, muito delicado que está aqui. Todos esperam de ti, que ele lhes dê de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Coisa impressionante. Cada ser vivo precisa de Deus para sustentá-lo, mantê-lo vivo. Qualquer ser que pode ser chamado de vivo, que é o contexto aqui. Claro que poderia dizer das mesmas coisas que não são vivas. Até uma rocha, ela vai existir até o momento que Deus quiser, pode ter um terremoto e pulverizar aquela rocha, ou explosão, mas aqui está falando de seres vivos. Então, tudo vem de Deus. E esse tudo inclui sofrimentos, tragédias, doenças, fome, como a própria passagem de Salmo diz, se dá o mantimento, eles pegam na hora, porque estão ansiosos para comer. Todos nós, até um bichinho. E se não dás, no caso de fome, eles se perturbam. Estamos vendo um mundo já meio perturbado com medo das consequências que advirão desse flagelo que estamos passando. Se perturbam. Opa, comida não, comida é essencial. Pois é, depende de Deus. Dá a comida ou dá a fome. Há uma passagem clássica que se discute um pouco, uma palavrinha aqui de 3 letras no português, pelo menos, Isaías 45:7. Eu não vou aprofundar, apenas vou tocar rapidamente na explicação, mas diz, Isaías 45:7. Claro, Deus falando através do profeta. Eu formo a luz
e crio as trevas. Olha o contraste, luz e trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Agora, uma boa explicação e válida é que aqui são dois contrastes óbvios. O primeiro é luz e trevas, que ajuda até a interpretar o segundo contraste, que é entre paz e mal. Então, aqui poderíamos argumentar, dizer, não, o mal aqui significa os males da guerra, que é em contraste com a paz. Deus dá a paz, mas Deus também dá a guerra com todos os males que vêm da guerra, morte, sofrimento e tal. Pode ser, mas talvez não seja tão simples, porque a própria palavra no hebraico, ela permite, sim, o significado de um mal moral. Não é só o mal físico que vem da guerra, mas vamos chamar logo ruindade, desonestidade, o que é mal, essencialmente mal. Essa palavra permite esse sentido. Então, será que Deus está dizendo, através de Isaías, que ele cria a desonestidade, que ele cria a falsidade, o mal em essência? Não, certamente não, no sentido que ele é a origem desses males. Que esses males, a mentira, a falsidade, a impureza e tudo, vem dele. Ele criou de uma maneira que vem dele. Não, isso aí é impossível, isso negaria todas as escrituras. Então, não é o caso. Como se explicaria, então? Até onde a gente pode chegar, mais ou menos, é que ele possibilitou a existência do mal. Tanto que o profeta chamou logo do verbo criar. Criou o mal, ou seja, ele autorizou a existência do mal. Ele tornou possível a existência do mal. Ele liberou a existência do mal. E, importantíssimo isso, controla tudo o que é mal. Não só as guerras. Então, talvez ele não esteja querendo só se referir aqui à questão dos males que a guerra traz, os males físicos, os sofrimentos, as doenças e coisas assim. Mas talvez seja mais abrangente do que isso, em que ele permite todo tipo de mal. E o verbo foi criar aqui, que é um verbo forte, mas mostra a soberania de Deus sem manchar, obviamente, o caráter de Deus. Mas é o que Deus ensina, inclusive repito, o controle desse mal. Essa ideia de controle é fortíssimo para nós termos na cabeça nesses dias de controle. Exemplos de males que vêm de Deus. Outra passagem clássica, Deuteronômio 28, quando Deus, através de Moisés, estabelece bênçãos e maldições, acho que vocês conhecem essa passagem, longa inclusive, coisas espetaculares que iriam acontecer aos judeus se eles obedecessem a Deus, e coisas terríveis que iriam acontecer se eles desobedecessem. Então está tudo aqui no capítulo 28, que é um tanto quanto longo, e após falar das bênçãos, vem as maldições, no versículo 15. Então estou em Deuteronômio 28 e 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então Deus prevê que vai mandar tudo isso que vem à frente, se eles forem desobedientes. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído
repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com quem me abandonaste. O Senhor fará, e a lista vai aumentar. O Senhor te ferirá, aliás, voltando ainda, 21. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti. Cuidado com o vírus, cuidado com o vírus. Aí vem. O Senhor te ferirá, ou fará que a pestilência te pegue a ti. Até que consuma a terra que passas a possuir, no caso de um castigo extremo de Deus na época. Tudo isso é aplicável para o dia de hoje, guardadas as diferenças, que eram o contexto é para judeu, na época, para a terra deles, claro. Mas o ensino básico é claríssimo. Deus comanda essas coisas para quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Não precisa ser só para judeu, nem só na época de Moisés. Não. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre e a inflamação, com o calor ardente e a secura, seca, com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro, zero chuva. Continua. 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Lembram das pragas do Egito? Com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. Coceira, prurido aqui, inflamação na pele. O Senhor te ferirá com loucura, psicológico, com cegueira e com perturbação do espírito, angústia. Então não é só questão física, mas psicológica, mental. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Versículo 30. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, subsistência, comida. Porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, violência, assaltos, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. A passagem continua. Aí fala ainda em 38, gafanhoto, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Olha o detalhe. 39, plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás a uvas, porque o verme as devorarás. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Tem azeitona, mas cai, certamente antes do tempo e antes de condição de ser utilizada. E a passagem continua, irmãos. Terrível, mas mostrando que Deus é quem cria o mal, no sentido que eu já expliquei. Ezequiel 14, 13 a 15, eu não vou ler, mas fala nas feras, que ele vai providenciar feras sobre o povo. Já tinha falado aqui de gafanhoto, de pragas como as do Egito, de piolhos bem pequeninos, mas fala de feras. Em Josué 24:2 fala de vespas, vespões, atacando exércitos inimigos com vespas. Parece até um humor da parte de Deus. Não precisa ir com espada na época, escudo, hoje com metralhadora, com foguete. Não. Deus pode destruir um exército com vespa. É muito humilhante, mas é assim que Deus faz. E certamente que ele destrói com seres muito menores do que vespas. A pestilência, em particular, que é o que está afetando o mundo hoje, nós temos lá a quinta praga, em Êxodo capítulo 9, versículo 3. Ele fala
Êxodo 9 e 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho. Quem está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Aqui não alcançou ainda os seres humanos. Alcançou algo muito misterioso lá na última praga, que morreram todos os primogênitos, vocês sabem bem. Mas além disso, então, Jeremias capítulo 21, Jeremias capítulo 21, versículos 6 e 7. Diz assim, Jeremias 21, 6 e 7. Claro que eu não estou lendo o contexto, porque para explicar cada contexto iria tomar muito tempo e iríamos perder o fio da meada. São ameaças de Deus sempre ligados com desobediência ou para desobedientes rebeldes. Ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, a quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e continua a passagem. Peste. Abacuque 3 e 5 diz assim, antes de Sofonias, depois de Naum, Abacuque 3 e 5. Passagem forte essa, falando da glória de Deus. É interessante isso. Olha o meio do versículo 3, de Abacuque 3. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Palavras bonitas, né? Empolgantes. O seu resplendor, olha as palavras, é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Bonito. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Que contraste terrível! Falando de luz, resplendor, de brilho, de raio, de glória. Muitas palavras num versículo só, que Abacuque usa para descrever a beleza, a majestade, a lindeza da presença de Deus. Aí diz, está cercado por peste. Porque a peste vai na frente dele e atrás dele. Vocês notaram? Ele está cercado por peste. O que significa isso? Muito claro. É que Deus se utiliza grandemente da peste como recurso quando ele quer castigar. Ele faz, aí continua que depois de falar na peste, ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Então fala do poder de Deus gerando, produzindo coisas que vão dar muito sofrimento aos seres humanos. Então, se alguém perguntar, voltando à questão de onde vem o coronavírus ou qualquer peste, quem causa males, doenças, sofrimentos? Meu irmão, minha irmã, você não precisa piscar para responder. Quem causa? Deus, sempre. Ponto. Essa é a resposta. Então, nunca esqueça. Quando você lê sobre o coronavírus e se apavorar, ou se inquietar, ou se angustiar, pense, vem de Deus. Se nós não entendemos isso pela Bíblia, não vamos entender mais nunca com as passagens que nós lemos aqui. E são algumas que eu tive trabalho em selecionar, de tantas que existem. Agora, a Bíblia fala de alguns métodos que Deus usa para mandar peste. Primeiro, diretamente. Todas as passagens que eu li até agora não falam de nenhum tipo de intermediários, mas Deus direto.
eu mando, mesmo que esse eu mando signifique através de intermediários ou não, mas ele manda direto. Às vezes é evidente, através de anjos dele. 1 Crônicas 21. Primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Em diante. Então disse Davi a Gade, novamente não vou poder explicar todo o contexto. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, que foi dado a Davi a oportunidade de 3 opções. Então ele vai escolher uma delas. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas das mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens com peste, com vírus ou bactéria, no seu nome que daríamos. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor. Então Deus aqui se utilizou de um anjo. Basta. Retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto a ele de Ornã, o Jebuseu. E a passagem continua. Então, claramente, Deus se utilizou de um anjo. Aí vem o que nós já falamos no início, quando se alguém comentasse. E eu pensei que algo tão ruim como esse coronavírus estava vindo diretamente de Satanás. Que pode vir de Satanás? Pode. Eu não diria diretamente. Porque depois do que nós já lemos, qualquer personagem que esteja causando uma peste não é o responsável direto, a não ser Deus. Ficou claro, né? Jó. Eu nem vou ler nenhuma passagem em Jó, porque são tantas, e o livro é tão conhecido, e a história conhecidíssima, que ali é um exemplo clássico em que Deus se utilizou de Satanás para causar muitos males. Males mesmo, terríveis, a Jó, incluindo a peste, uma doença que o pegou na pele e causou muita dor a ele. Então, Satanás ali causou os problemas, as aflições de Jó? Sim. Deus causou? Sim. Antes de Satanás. Quando eu digo antes, significa controlando Satanás. Não é que Satanás ficou tão forte que Deus perdeu o controle sobre ele, Satanás pressionou Deus, e Deus então teve que concordar politicamente para não causar um racha nos lugares celestiais e tal. Não. Deus causou através de Satanás e com os projetos dele que eu vou já comentar, dele Deus. E há uma história muito interessante que envolve um homem chamado Micaías, fiel, no tempo de Josafá e de Acabe. Eu não vou ler, está lá em 1 Reis 22, 20 em diante, mas uma reunião impressionante no céu. O profeta viu e disse, eu estou vendo isso aqui, ou eu vi isso aqui. Eu acho que vale a pena ir lá, sim. 1 Reis 22, é muito interessante, é até um pouco constrangedor. Eu gosto de passagens que são tão fortes no que ensinam a soberania de Deus, que nos humilha. Eu não entendo isso, pois fique quieto. Não é para entender, não. Mas saiba que Deus é assim, onipotente e é soberano, e ele faz o que quer, e não tem que dar satisfação a ninguém, não. Toda a satisfação que ele dá a nós, e dá muita, é porque ele quer. 1 Reis 22 e 20 diz assim, 1 Reis 22,
20 a 23. Eu estava em segundo Reis. Perguntou o Senhor, vamos para 19. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. Olha a cena. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Exército do céu aqui, entendemos que sejam todos os anjos benignos, os de Deus, e os malignos. Tanto que, voltando à história de Jó, quando fala que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, estava lá Satanás diante dele. Ou seja, as criaturas de Deus, os anjos, as criaturas, mesmo os caídos, que de alguma forma chegam até a presença de Deus, pelo menos ocasionalmente, a Bíblia não nos explica. Não que ficam glorificando Deus lá, louvando e cantando, e seria estranho às Escrituras se assim fosse. Então, imagino eu, aqui já é uma ideia particular, de momentos em que eles iriam lá prestar contas ao grande e soberano Criador. Então, Micaías viu uma cena dessas, descrita lá em Jó, e agora em 1 Reis. Ele viu o Senhor sentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Agora, se à direita eram os anjos bons e à esquerda eram os demônios, eu não sei, a Bíblia não explica. Seja como for. 20. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia remote Gileade? Estava nos planos de Deus que Acabe fosse enganado. Um dizia desta maneira e outro de outra, parece que até discutiram entre si, dando ideias. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E aí continua a passagem. Então aqui não é peste, mas é no sentido de engano, em que Deus permitiu. Curioso que, ao lado da peste atual, coronavírus, muitos males coexistem paralelamente. O mundo está atolado em mentiras. Sempre esteve, desde que o pecado entrou no mundo, mas agora, com as redes sociais, internet e tudo, de uma maneira muito mais profunda, a ponto de ter agora artigos de homens esclarecidos, eruditos, falando em livros, sendo escritos, livros inteiros, preocupados com o problema do fake news, das mentiras, dos enganos. Então, do jeito que prolifera o vírus, chamado coronavírus, prolifera a mentira, o engano. E aqui vemos que até os enganos fazem parte do plano de Deus. Então, saiu do coração de Deus a existência do engano, veio de dentro do ser dele. Não, é impossível. Ele é um Deus santo que não pode nem ver o mal, no sentido de dizer que o mal não faz parte da comunhão com ele, da presença dele. É algo que, nós sabemos até pelas pregações de Apocalipse, está marcado para terminar tudo isso. Não vai ter mais ninguém no céu para se apresentar diante de Deus. Mentiroso, enganador, o próprio Satanás não vai ter mais, vai ser preso no lago de fogo, vai preso 1000 anos, depois jogado solto, vai fazer um desastre aqui enorme, uma revolta contra Cristo, e vai ser jogado para sempre no lago de fogo, onde estarão o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que desobedeceram a Deus. Então, vai ser purgado o céu de tudo isto. Mas, por enquanto, é o que está acontecendo. E temos que entender as Escrituras. Entendendo o coronavírus pela Bíblia. Então, 3 certezas bíblicas sobre o coronavírus. Primeira, vem
de Deus. Mesmo que ele se utilize de criaturas, até do próprio Satanás, de criaturas inferiores, mas mesmo que ele se utilize, vem de Deus. Segunda verdade. O coronavírus, como toda peste, todo sofrimento, todo mal causado, digo, na Terra, é reação da ira de Deus pelos pecados dos homens. É outra coisa que o crente não pode deixar de se lembrar. É muito bonito vermos em artigos, em reportagens, em tudo, o aspecto humano de que pessoas se unem para ajudar as outras, jovens ajudam velhos a levarem a comida para a porta deles para não terem que se expor ao supermercado e coisas assim, pessoas que vão a asilos de velhinhos em plena quarentena, e até vários exemplos poderíamos dar de pessoas que ajudam, mostrando um gesto humanitário. E isso mexe com o coração da gente, até amolece o coração da gente. Lógico, nós somos humanos e estamos todos envolvidos nisso aí, pelo menos nas consequências. Mas nunca esqueçamos, isso está acontecendo por causa da reação da ira de Deus sobre os pecados, muitos pecados, milhões de pecados, uma profusão, um mar de pecados dos homens sobre a terra. Se não houvesse pecado, jamais a ira de Deus se manifestaria. Não sei se você já pensou nisso. Jamais. A ira de Deus só existe exatamente porque ele é santo. E ele é amor. Começando esse amor consigo mesmo, como preguei há pouco tempo lá na igreja. O amor dele move tudo o que ele faz. O amor dele por ele mesmo. E depois pelas suas criaturas e tudo mais. Aí entra a questão de pecado entrar no mundo e tal. Mas, seja como for, ele é santo, ele é puro e ama a si mesmo. Muito bem. Permitiu que o pecado entrasse. Quando o pecado entra, agride a santidade de Deus, fere a pureza de Deus, irrita a Deus na beleza da santidade dele. Então ele reage. Ele tem que reagir para fazer justiça, para vingar. Deus é vingador. Como juiz, ele tem que decretar o que é mal e o que precisa ser punido. Então, por mais que você demonstre, através de gestos humanitários, amor aos semelhantes, crentes e não crentes e tudo mais, e a gente tenha o coração amolecido esses dias pelo aspecto da comiseração e do fato de nós participarmos da mesma geração neste mundo agora, sofrendo disso e tudo, por mais que você se sinta dessa forma, mas não esqueça de um aspecto. Tudo isso vem de Deus, dois, porque Deus resolveu mostrar quem é que manda aqui nesse universo. Não, Deus acordou mal-humorado. Não. É reação, é ira pura de Deus. É ele reagindo às agressões contra a santidade dele. Às vezes me preocupa um pouco, porque eu não sei se muitos crentes levam essa ideia na cabeça bastante e se deixam levar mais pelo aspecto, como eu falei, humanitário, importante que seja, mas mais importante do que isto, sabe o que é? É estar afinado com o que Deus ensina e com os interesses dele. Qual é o interesse de Deus no coronavírus? Qual é o interesse? O que se passa entre Deus e isso tudo que está acontecendo aqui? Então, quando eu falo entender o coronavírus pela Bíblia, nós reagimos e pensamos e direcionarmos nossos pensamentos, nossas reflexões de acordo, seguindo a corrente
a maré dos pensamentos de Deus, não é dos homens. Reação. Deuteronômio 9, 15 e 19. Deuteronômio 9, 15. Belíssima descrição de Moisés, preguei há pouco tempo, alguns meses atrás, na igreja, sobre essa passagem, lá em Êxodo, quando Moisés desceu do monte com as tábuas, as primeiras. Então me virei, desci do monte, e o monte ardia em fogo, as duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos, em cada uma. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Olha aí, pecado entrou na história. Quer dizer, nesta história, já tinha entrado no mundo há muito tempo, lógico. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei nas duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. E a passagem continua. Moisés viu Deus irado. O máximo que um ser humano podia ver e sentir e dizer agora vai se acabar tudo. Porque o pecado foi grande demais. E pecado, puxa, traz ira. E a ira traz condenações, julgamentos, flagelos, vírus. Romanos 1:18, falei a semana passada sobre essa passagem, aliás, só o áudio, né? Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ira de Deus. Efésios 5 e 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Duas verdades. Primeira, vem de Deus. Segunda, o motivo. Ele está irado com pecado. Ou pecados. Não há outra explicação. Pode puxar a explicação científica, biológica, farmacêutica, o que quiser. A explicação mais simples e que vai mais na essência da questão é esta: ira de Deus contra o pecado. Agora vem a terceira verdade, que talvez pareça a você um pouco esquisita, mas não é. Vou mostrar que não, vou tentar mostrar que não é. A verdade é, terceira e última que eu vou tratar. O coronavírus pode e deve ser usado para glorificar a Deus. Glorificar a Deus? Mas por quem? Vamos ver.
o propósito do coronavírus e de toda a peste, inclusive, nas vidas dos seres humanos. Porém, quando se fala em seres humanos, nós estamos nos referindo a quantos grupos? Vocês sabem. 10, 9, 7, 18, 2. Quando fala em seres humanos, estamos nos referindo, a Bíblia se refere a 2 grupos. Os que são salvos por crerem em Deus, exercerem ou exercitarem fé em Cristo, falando da época atual, em época antes de Cristo, fé na palavra de Deus que apontava para Cristo, assim, para simplificar em termos de hoje, os que têm fé no Senhor Jesus Cristo, e são filhos de Deus, então, arrependidos dos seus pecados, perdoados e tornados agora da família de Deus. Os crentes, como nós costumamos chamar, os verdadeiros cristãos. É o primeiro grupo. O segundo grupo, Brandão, os perdidos. Como Cristo, ao fazer uma quantificação, embora não exata, desta proporção, chamou, vocês conhecem bem, a larga é a porta, o caminho espaçoso que conduz à perdição. Primeiro grupo. E apertada a porta, estreitinha, o caminho apertado que conduz à salvação. Está ali os 2 grupos. Só. Os perdidos e os salvos. Então, na vida dos perdidos, vamos examinar o propósito do coronavírus na vida dos que não são crentes. Vamos dividir esses 2 grupos. Nós vimos já, então, falando do propósito do coronavírus na vida dos perdidos, vimos que peste é fruto do julgamento divino sobre o pecado de rebeldes a Deus. Mas ainda tem mais. Esse julgamento sobre a terra é apenas um aviso. Julgamento que eu digo é essas pestes, essas ondas de catástrofes, de cataclismas e tal, essas ondas ou esses acontecimentos, um tanto quanto isolados, agora não mais isolados, no caso do coronavírus, mas até quando são isolados e tudo, é uma pequena amostra do que virá após a vida aqui. Terremoto, vulcão que entra em erupção, tsunami, peste, peste negra, 1300 e tanto, 100 anos atrás a gripe espanhola. Tudo isso, por mais que morram milhões de pessoas, guerras, como já coloquei, tudo isso é um aviso, uma prévia, pequena amostra do julgamento que virá depois da vida aqui para cada ser humano. Um julgamento que já se sabe o final. Romanos 2 e 5. Romanos 2 e 5. O apóstolo Paulo declara até com certa solenidade, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Está vendo? Esse coronavírus aqui é parte do cumprimento disso aqui. Não! Essa ira que está sendo acumulada aqui pela dureza de coração, que vai se revelar no dia da ira de Deus, não é coronavírus, não. Nem foi a gripe espanhola 100 anos atrás, nem um tsunami que possa ocorrer daqui a 2 anos, 10 anos, um furacão. Não. Nenhum desta catástrofe terrena está incluído aqui. Quando fala, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, de novo, e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, está falando de julgamento futuro. Claro, eu não vou poder aqui e ler todas as passagens que falam disto. Citei apenas esse, porque já é muito claro e muito significativo para representar esse grupo de passagens que falam de julgamento futuro de Deus, em que já se sabe o resultado eterno, condenação eterna, como Cristo várias vezes falou, lago de fogo eterno, choro, ranger de dentes, sofrimento sem fim. É isto o que o apóstolo Paulo, quando fala da ira de Deus aqui, que vai se revelar, é lá o lago de fogo, que comentando lá Apocalipse. Não é nada aqui com pestezinha qualquer, não. Essas coisas são pequeninas. Mesmo que matem, são pequeninas porque matam só o corpo, mas a alma, o destino dela está dependendo da relação com Cristo. Então é importante observar isso. E segunda coisa que eu quero chamar a atenção é quando ele diz aqui, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas ira. Então, a ira de Deus, repetindo, ela é acionada quando alguém é duro de coração, é desobediente, é rebelde e é impenitente porque não se arrepende, ou se arrepende, mas é só de boca para fora, aí volta, não muda o interior, volta, ou não pega Deus para mudar o seu interior. Então, essas pessoas estão colocando o tempo todo Deus sob uma reação fortíssima de ira. A ira final virá. E essas daqui? 2 efeitos no coração dos rebeldes. Deveria ter 2 efeitos no coração dos rebeldes. Primeiro, humilhá-los. Só essa palavra aqui é muito politicamente incorreta hoje. Mas é muito. Humilhar. Você vai humilhar o outro. Deus vai. Ele quer humilhar o pobre do ser humano, que já nasce, coitado, quase sem uma casa para morar, uma coisa para comer, um pobre perseguido. Humilhar o pobre miserável. É humilhar. Muitas passagens da Bíblia falam sobre isso. Inclusive, os humilhados serão exaltados, como vocês conhecem. Humilhar. Então, o mundo ouvir essa explicação aqui, olha, vocês que são aí sem Cristo, o primeiro efeito que esse coronavírus terrível devia ter na sua vida é lhe humilhar. Desliga no ato. No ato, aí o botão, seja lá, tem que ter ligado. Não. Esse homem nasceu devia ter nascido 2 séculos atrás, no mínimo, para uma humilhação hoje. Só que você não é do mundo, irmã. Então, se eles são ignorantes das coisas de Deus, não conhecem as coisas de Deus, eu acho um absurdo falar em Deus, humilhar alguém, coisa assim. Sinceramente, você não pode estar nesse grupo, não. Seria muita ingenuidade ou muito desconhecimento da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Você acumula, você é duro, você é impenitente. E você está acumulando contra ti mesmo. Quem acumula é você. Você é o responsável pelo coronavírus. Em outras palavras, teologicamente é isso. O mundo é responsável pelo coronavírus. Mas você não acabou de dizer que foi Deus que mandou? Sim, porque o mundo ofende a Deus, suscita a ira de Deus e Deus reage. Com peste, com guerra, com terremotos, com tudo o que é ruim, digo, catastrófico e provoca sofrimentos para a humanidade. É isso. Claro que vem de Deus, mas foi uma reação de Deus ao pecado que o homem comete e ele precisa ser humilhado para reconhecer que ele não é nada, não é ninguém, é um ser
pecador que está ofendendo a um Deus que se revela, como diz Romanos 1, revela toda a sua glória, toda a sua beleza, e a Bíblia toda ensina isto. Então, primeira reação, o primeiro efeito que deveria ter sobre os rebeldes a Deus, humilhá-los e levá-los a buscar alívio a Deus. Senhor, Criador, me ajuda desta dor, desta falta de ar, ou da dor de estar com alguém querido, sofrendo, ou que já tenha partido, a saudade e tal. Me ajuda a me aliviar do sofrimento que tudo isso está causando, mas de uma maneira humilde e se arrependendo dos seus próprios pecados, como é a base do Evangelho, seguido pelo exercício da fé e a conversão a Cristo e a glorificação a Deus, dar glória a Deus. Vamos ler Jeremias 36:3. Eu devo encerrar dentro de uns 5 a 10 minutos. Não vou conseguir chegar no fim, vou ter que deixar outra parte para outro domingo. Jeremias 36:6. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Precisamente o que eu estou dizendo. Não é nem que a Bíblia está concordando comigo, eu que estou concordando com ela, claro, com essa passagem e várias outras, que geram o que eu ensino. Mas você vê aqui que Deus estava tratando com ira o seu povo, e aqui é até interessante quando o profeta diz, pode ser que as suas humildes súplicas, ou seja, gente, corre e vai suplicar a Deus com humildade, não vá acusar a mão contra Deus, não vai dizer que Deus nem existe, não vai dizer que o mundo veio do macaco, ou de uma célula, de um peixe, ou sei lá, do que for. Honre a Deus como Criador, se humilhe, reconheça a sua maldade diante de Deus. Está aqui, Jeremias escrevendo precisamente a reação. E é esse tipo de reação que nós temos, nós crentes, temos que pregar e explicar para os nossos queridos ao nosso redor. Certo que muitas vezes eles não querem ouvir, fazem vista grossa e tal, mas não esqueça de orar a Deus, pedindo a oportunidade para dizer esse tipo de coisa para o seu querido primo, para o seu pai, para a sua irmã de sangue, para o outro, marido, esposa, o que for, dizer isto. Você tem pensado em Deus, no seu tamanho diante de Deus, no seu caminho diante de Deus, porque é hora da gente se humilhar, né? Inclusive, você pode até generalizar para não dar a entender que está dizendo que é só para ele se humilhar. Bote você no bolo, embora você não está no bolo, vou já chegar lá. Estou falando de rebeldes. Com crentes é outra história. Mas seja como for, se coloque. É bom para os homens se humilharem, nós todos sermos mais humildes diante de Deus, é bom e tal. É importante isso e tal. Diga, foi o que Jeremias disse. Sei lá, se Deus se condói e para com esse coronavírus, se o mundo se voltar para ele humilde, fica aí. Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30 e 31. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Novamente, o contexto é Israel, mas aplicável para os seres humanos. Diz o Senhor Deus, convertei-vos
e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós novo, um coração novo e espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel. Deus quase lamentando ter que fazer isso com ele, mas é a ira de Deus que provoca isto. Porque, olha só que coisa linda. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, a maneira certa de encarar um vírus desse à luz da Bíblia não é coitadinhos dos seres humanos, todos vítimas, todos sofrendo tremendamente. Então, não. Que estão. Que são coitados e precisam de ajuda, inclusive alguns de nós, sim, tudo bem. Mas isso é uma coisa, isso não anula o fato de que uma oportunidade dessa é raríssima para o crente dizer: se humilhe, meu amigo, diante de Deus. Se converta para que você possa ser salvo antes de qualquer coisa. E pode ser que até que Deus elimine mesmo o mal. Isso aí ninguém garante. Logo algumas páginas adiante, Ezequiel 33, versículo 11, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. É muito bonito isto. Mostre isso para alguém que esteja reclamando que Deus é muito duro, isso, aquilo. Mostre. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E isso é o que Deus tem prazer. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então, depois de Jeremias, agora vem então Ezequiel dizendo isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vamos ler o 3 antes. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. De fato, o Novo Testamento veio com essa doutrina. Não! Você viu Jeremias dizendo isso? Você viu Ezequiel dizendo isso? Não é só porque veio o Evangelho. Não, o Evangelho deixou isso até mais claro, mais forte e tal. Mas não é que Deus mudou, não. Porque ele tinha prazer na morte do perverso, sim. E agora ele não tem mais. Agora em Cristo ele quer salvar. Não, já era assim. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito bonito. Muito bonito. Mais duas passagens sobre esse texto. E aí depois mais um item e eu termino. 2 Pedro 3 e 9. Segundo Pedro 3 e 9. Assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, a mesma verdade, dita por Jeremias, Ezequiel, por Paulo, agora vem Pedro. Estão achando pouco? Vamos colocar João na lista? Lá em Apocalipse? Quantas vezes nós lemos passagens como essa que eu vou ler agora, no capítulo 2, sobre a questão do arrependimento? Quantas vezes João disse, e não se arrependeram, e os homens não se arrependeram. E aqui, talvez seja a primeira vez que fala nisto, por isso que eu vou citar, mas tem muitas. Apocalipse 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti, na carta para Tiatira, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Esse é a prova de cama. Opa, doença. Doença. Coronavírus? Não sei. Dizem que é novo coronavírus, não sei onde é que está. Não sei onde é que está o velho, a desgraça do velho coronavírus, e nem quero saber, basta um novo. Seja como for, de cama, Jezabel, doente, ou com febre, ou com vírus, não sei. Esse é a prova de cama. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, estou vendo aqui dois efeitos que uma peste como essa deveria ter nas vidas dos rebeldes a Deus. Humilhá-los, levá-los ao arrependimento e à conversão, e finalmente a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Segundo e último que eu vou ver agora, o efeito na vida de não crentes. Servir como aviso do que vem pela frente. Acabei de dizer que o grande julgamento de Deus, a ira, dia da ira, formalmente falando, ele vem ainda. E que essas coisas aqui, mesmo somadas, lembra que eu disse? Não representam esta ira final. Mas, não representa, digo, elas não substituem, talvez seja melhor dizendo, mas elas têm um papel, que é alertar o que vem pela frente. João, capítulo 5, versículo 14. Aliás, nós já lemos, inclusive, sobre que Deus tinha a condenação eterna para os que fazem o mal e tal. Já lemos isso aí, nem precisaria ler mais. Tanto que eu vou ler outra. João 5 e 14, quando diz... Aqui é mais, em vez de doutrina, é mais uma aplicação. Quando Jesus curou o paralítico, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já estás curado do mal físico. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É interessante o que está por trás das palavras de Cristo aqui. Olha, essa sua paralisia, essa sua doença, foi só um aviso. Você entendeu? E por causa de quê? Qual é a palavrinha que Jesus usou aqui? O verbo. Pecar. Não peques mais. Meu amigo, você estava paralítico por causa de pecado. Tudo bem, não obrigatoriamente um pecado específico, mas o pecado que contaminou a raça humana e faz com que todos nós pequemos. Tudo bem, mas que cada doença ou sofrimento pode ser e deve ser atrelado ao pecado, sim. Mas, sem entrar nesse detalhe, meu amigo, você estava paralítico. O problema disso aí, que eu não vou explicar, é pecado. Ok? Sim, senhor. Pois bem, isso aí é pouco. Esse é o sofrimento da paralisia. Do que vai acontecer com você coisa muito pior se você continuar pecando. Mude! Claro, Jesus explicou todos os detalhes aqui, mas é muito representativo isso que Jesus disse. Isso aqui é como se fosse um aviso, meu amigo, para você. Se cuide! E 2 Coríntios é o último que eu vou ler hoje. 2 Coríntios 6, versículo 1 e 2, que é uma passagem muito conhecida também, que diz assim, 2 Coríntios 6, 1 e 2, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Meu amigo, é agora. Aproveite tudo isso. Então eu quero encerrar esta parte, e com essa parte eu encerro a pregação hoje, falando do efeito que deve ter nas vidas dos não crentes, dos rebeldes a Deus. Veja que esses dois efeitos são altamente benignos. O primeiro, para levá-los a se humilharem, se arrependerem diante de Deus
e pedir ajuda, socorro, alívio até físico, mas especialmente reconhecendo-se como pecadores, humildemente, pedindo a salvação e se convertendo. Algo mais benéfico do que isso? Segundo, serve como aviso. Tem um provérbio popular, né? Quem avisa, o amigo é. Deus está fazendo exatamente isso com o coronavírus, e como tem feito e fará com pestes que porventura ainda venham, terremotos e catástrofes, coisas desse tipo. É aviso, aviso, está avisando. Então, nada mais benigno do que um aviso de uma desgraça maior. Então, os que não são de Cristo teriam motivo de sobra para agradecer a Deus pelo coronavírus. Pode parecer estranha essa afirmação. Só que eu não estou falando do sofrimento em si. Obrigado pelo medo. Obrigado pelo parente. E obrigado por esse sofrimento todo. Não é agradecer pelo mal em si, essencialmente. Claro, mas pelo efeito espiritual e eterno que esse mal pode vir a dar oportunidade para você acordar do seu torpor espiritual e pensar que a vida é só isso e tudo. Meu amigo, agradeça a Deus por este mal, essa desgraça. Porque ele tem um bem maior por trás, ele aponta para um bem maior. Agora, eu sei que a esmagadora maioria dos seres humanos não vai fazer isso coisa nenhuma. Reconhecer isso, se humilhar, agradecer a Deus, e entender como um aviso do julgamento final e tal. Não, não, não. Eu sei que a maioria não vai. Mas é o certo que fizessem. É o que deveriam fazer. E a nós crentes cabe o quê? Sugerir. Isso é pregar o evangelho. E já pensou? Eu falei de uma grande maioria. E se uma pequena minoria se converte? Já pensou a maravilha de alguém poder dizer, e provavelmente vai haver no mundo, talvez nós até nem tomemos conhecimento aqui, mas eu fui levado a Cristo pelo coronavírus. Ou seja, ele causou na minha vida uma situação tal que me levou a me humilhar diante de Deus e terminei e fui nas mãos de Cristo arrependido. Pensaram a maravilha disto? Esse coronavírus, de repente eu abri os olhos e ele me alertou. Se é tão ruim aqui, quanto mais quando Cristo fala do sofrimento eterno. Me alertou e eu terminei os pés de Cristo. Que maravilha! Se isso vai acontecer nesta terra ou não vai, a quantidade de vezes não importa. Mas importa que você contribua para que isso possa acontecer. Deus utiliza como quiser as suas palavras, mas tenha consciência disso e leve aos perdidos sem Cristo isto. Agora, como eu disse, seria a segunda parte do efeito do coronavírus, que deveria ser glorificar a Deus, os homens glorificarem a Deus. Eu disse, talvez seja um pouco estranho isso. Eu digo, não, vamos explicar. Então vamos dividir a humanidade em duas partes, os perdidos e os de Cristo. Quanto aos perdidos sem Cristo, eu já expliquei como é que ela tem como propósito benigno com relação aos perdidos. Humilhá-los, levá-los a Cristo, inclusive alertando-os para o julgamento da ira de Deus no julgamento terrível que ainda vai acontecer. Muito bem. E na vida dos crentes? Nós estamos sofrendo também. Então, como é que é uma verdade bíblica, a terceira verdade que eu estou falando aqui, sobre o coronavírus, que ele pode e deve glorificar a Deus na vida, agora esqueça os não crentes, na vida nossa, dos crentes. Como? Aí já tomei o meu tempo, até mais do que eu tinha pensado, então vamos deixar, se Deus quiser, para o próximo domingo. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui de uma maneira meio estranha, olhando para uma pequena lente, mas me sentindo tão
empolgado e tão tocado e tão animado a pregar a tua palavra como se estivesse com 10 mil pessoas na minha frente. Tenho só a Sandra aqui do meu lado, como eu disse, me deu um calor especial de alguém comigo aqui. Muito obrigado pelas tuas verdades eternas, que sejamos fiéis, não sejamos só ingênuos, nem só ingênuos, não sejamos ingênuos de jeito nenhum, mas que ao lado da bondade humana, da misericórdia, da compaixão, mas nós saibamos fazer as divisões corretamente e a hora de pregar o evangelho e falar em pecado do homem, falar na tua ira, falar no merecimento do pecador e receber essas coisas e na oportunidade espetacular que o pecador tem de se converter a Cristo. E nos ajuda nesta semana, nunca ninguém sabe o que vem, em situação nenhuma, mas especialmente numa situação dessa, em que, como se cada dia tivesse uma surpresa diferente, não agradável, nos ajuda a passar por tudo isto. Obrigado pela disposição da igreja, embora a gente não esteja vendo, conversando pessoalmente, mas podemos sentir pelos telefonemas, pelas participações nos grupos, e ser com cada um de nós nos ajuda fortemente para entender este mal à luz da Bíblia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele. Amém.